Eu pensei muito, obrigada pelo convite, antes de mais nada, e eu pensei muito no que eu ia falar aqui. E confesso que eu entendi que era interessante trazer foto porque a minha filha não veio, não pôde vir. Então eu falei, eu vou levar umas fotos para falar. E quando eu vi, eu montei uma apresentação que tinha uns 20 slides, todos da minha filha. E aí eu falei assim, peraí, mas tive que fazer uma sessão de terapia, porque eu falei, qual é o cuidado que eu preciso? Que eu sou mãe e que cuidado que eu estou realmente necessitando. Então, eu não estou vendo, vou ver. Eu sou mãe de 2 filhos, o Arthur e a Júlia. A Júlia, aos 21 anos, teve um AVCI e isso já faz 11 anos. Como o cuidado de quem cuida realmente é uma linha muito delicada, o meu filho, quando fez 21 anos, ele é caçula, entrou numa crise depressiva, pânico, fobia social e teve diagnóstico de estresse pós-traumático, porque ele já havia sofrido um trauma muito forte na infância e todo o desenrolar acabou trazendo isso para ele também. E ele também cuida da irmã, e ele também precisa de cuidados. Aqui um pouquinho só da Júlia antes do AVC. A Júlia teve o AVC indo para o 4º ano da faculdade de medicina. Ali, quando ela era pequenininha, ela não tinha muito juízo, a mãe dela menos ainda, porque ela tinha 2 anos de idade, sendo puxada no cavalo por um outro menino de 3 anos. Porque ela sempre foi assim, destemida. Em Nevada, nos Estados Unidos, ela foi como capitã de um time de vôlei, que ela jogou vôlei dos 7 anos até 20, imagina, até um dia antes do AVC. Ela jogou vôlei, foi como capitã do time do Dante Alighieri, jogar em Nevada, ali é um salto que ela deu. E como ela diz, a mão do saque, ela tem hoje uma hemiplegia direita, então a mão do saque hoje mexe com muita dificuldade. E 20 dias antes do AVC, ela ganhou medalha de ouro numa intermédia, saltando 5,20 metros num salto à distância. Essa era a Júlia. E o AVC foi nela. Mas essa era a filha que eu via antes do AVC. E depois, eu tive que ver minha filha numa UTI. Com 24 horas, ela precisou passar por uma craniotomia, e nessa craniotomia, ela entrou em coma e eu escutei durante uns 2, ela ficou 5 meses internada, durante pelo menos 3 meses eu ouvi, se ela sobreviver até amanhã, ela tem mais chance, se ela sobreviver. Então, como você, como cuidador, tem ganas de continuar sobrevivendo? Eu tinha, porque eu sabia que eu tinha que botar minha filha para funcionar. Então, eu ali tive, e tenho até hoje, nesses 11 anos, um protagonismo grande no cuidado dela. E essa mesa aqui é linda, porque mostra que existe um olhar para quem está junto desse cuidado, que são os familiares, que é quem cuida, que é quem está junto. Às vezes tem muita gente que ama, mas não inclui, finge que inclui, mas não faz pertencer. Então, eu optei por parar tudo que eu estava fazendo, mas foi escolha minha. A Júlia não é responsável, muito menos culpada por isso, porque fui eu que escolhi. Eu quis, eu sou enfermeira, e eu quis me dedicar à reabilitação. Então eu fui fazer uma pós em neuromodulação transcraniana, fui aprofundar em tudo que eu podia em neurologia, fui ser co-terapeuta em uma série de situações, porque eu escolhi isso. Porque eu escolhi estar com a minha filha. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, trabalhava fora de São Paulo e não consegui estar com os meus filhos até aquela fase. Dali pra frente eu falei, não, agora é minha vez, agora eu tenho que estar junto. E acho que tô junto até hoje. Então, nessas mudanças todas, eu saí aí galgando coisas, indo em simpósios, congressos, tudo que fala de pessoa com deficiência, porque eu tenho que ajudar a Júlia
a encontrar e saber, ainda mais, ela tem uma afasia importante e é paciente da doutora Ana Tubero, maravilhosa, que eu não sei se já foi embora. Ah, ela tá ali, lindeza, é a mentora de tudo, da Júlia e da família também, ela cuida, eu sou cuidada, eu tenho uma cuidadora também quando eu preciso, num momento mais crítico, que é a Ana Tubero, graças a Deus você está na nossa vida. Bom, e eu fui atrás de saber por quê. Realmente, com a afasia e com tudo que mudou na vida dela, uma menina atleta, destemida, todas as mudanças que vieram, ela não conseguia nem ir atrás, nem aprender, nem saber o que tinha que fazer. E aí, eu fui para congresso, fui para tudo, e vou até hoje, estou hoje aqui, acabei fazendo parte de várias, de outra associação, de AVCistas, com os familiares desses AVCistas, enfim. Por que isso? Porque eu não tinha, mesmo enfermeira, eu não tinha conhecimento suficiente. Alguém falou, não sei quem, não sabia nem o que era afasia. Quando a Júlia quis voltar para a escola, a doutora Ana Tubero juntou na clínica dela 30 pessoas, entre familiares e estudantes de medicina, que nunca haviam ouvido falar de afasia. Ela falou, a Júlia vai conviver com essas pessoas, você, Angélica, você vai precisar de uma rede de apoio, chama todo mundo aqui que eu vou explicar o que é afasia. Eu e a Júlia, e isso aconteceu. Então, nós cuidadores precisamos de uma rede de apoio, a gente tem que saber ir atrás. E aí assim, eu escolhi estar junto dela. Quando ela foi dar entrevista, ela saiu com a Mila, querida, ela saiu no Fantástico para falar de afasia. Eu fui com ela em outras missões que ela tinha para falar do AVC, e eu fui falar como mãe de AVCista. Então assim, estando junto, realmente no dia a dia, não é fácil mesmo. E a Júlia, como era uma atleta, nós logo que ela pôde, nós fomos para Santa Catarina passar um mês, e o neuro dela falou, olha, ela não pode ficar sem fisioterapia. Fomos atrás de fisioterapeuta, não tinha, e ele falou, então no mínimo vão para uma academia fazer alguma coisa. Como eu ia deixar minha filha, que não tinha muito equilíbrio, que não conseguia se mexer sozinha para uma academia, eu falei, pronto, eu que estou sem ir para academia há anos, vou ter que ir. Então tem uma foto com ela ali, que foi eu voltando para a academia, e ela quis saltar ir naqueles botes lá, fazer, esqueci o nome, raft, obrigada. Lá fui eu, congelada, gordinha, solada dentro da coisa. Mas por quê? Porque é como se eu quisesse saber que sensação ela tinha e aonde eu poderia ser útil. Qual a minha dificuldade hoje? É separar disso. É saber que a Júlia tem plena potência de seguir. Ela tem sim muitas limitações ainda, ela tem alguns medos, eu acho que eu tenho muito mais medo que ela, mas hoje a nossa grande dificuldade é desconectar, é desligar, é deixar ela voar para ter a vida dela e eu conseguir ir para academia sozinha. Já estou indo, gente, olha que evolução, 11 anos, faço pilates, faço dieta, porque engordei 20 quilos, agora estou aí fazendo dieta. Então assim, estou fazendo outras coisas. E a vida da gente continuou. A vida continuou como? Ela sempre sonhou em várias viagens. Então nós vamos juntas e a gente viaja cheia de imitação. Fomos descobrir que neve é péssima para a espasticidade, porque a Júlia congelou e eu tive que pegá-la em bloco e tirar, e ir no meio da neve arrastando, porque ela, com a espasticidade, a neve, o frio, não deixava ela bem. E aí, o que eu descubro com isso? Que eu tenho muita força, que eu tenho muita garra para estar ali junto. Só que é muito doloroso você ver alguém que você ama sendo parte de inclusões que de verdade não incluem. Tudo que foi falado hoje naquela primeira mesa, na outra, a gente está deparando toda hora com inclusão que não inclui de verdade, que é pseudo. Nem a família inclui de verdade. Ela já foi convidada a ser madrinha de casamento de uma familiar, onde ela não pôde sentar na mesa dos padrinhos porque não cabia.
ela não foi convidada a fazer parte da despedida de solteira, porque não, porque ela talvez desse um pouquinho mais de trabalho, as pessoas têm medo, não sei. Então, o que eu faço hoje é mostrar que quem quer incluir, inclui de verdade, porque ali eu não tenho nenhuma café com leite, ali porque eu tô vendo as fotos da gente, desculpa. A minha filha não é café com leite, e ela fez em mim uma mãe que também não é café com leite. Por ela e pelo Arthur, que é meu filho, e seja lá por quem for que eu achar de direito, a causa AVC não é uma causa para gente que é fraca, é uma causa para fortes. E fizeram com que eu ficasse assim. A leoa que eu já era, hoje eu acho que eu estou com as garras mais afiadas. Então, eu entendo que a gente precisa se cuidar, porque é muito difícil você perceber alguém que você ama sendo deixado de lado. Às vezes nem ela percebeu, mas eu percebo. E isso eu tenho que saber lidar, para saber lidar com ela e saber lidar com o entorno. Então, quanto mais a gente vier nesses lugares e falar da importância, mais evidente fica que nós não estamos tratando com meia pessoa. Estamos tratando com pessoas que têm suas diferenças, mas têm muitos potenciais. E aí, uma coisa que nos aconteceu muito linda foi, a Júlia voltou para a faculdade de medicina. Eu ia com ela, fazia parte, ela ia para dentro da sala de aula, eu não entrava em sala de aula, eu ficava fora, até porque senão ela me batia. Mas ela ia para lá, eu ficava estudando fora. Quando íamos para casa, estudávamos aquilo, e ela fez o 4º ano no tempo dela, e depois o internato, ela fez todo sozinha. Ela ia de trem, jegue, metrô, trator, lá pro Ribeirão Pires, não sei para onde, estagiar, para fazer o internato dela, num potencial, e conseguiu se graduar. Então nós passamos daquela cena, a primeira cena que eu acho que para uma mãe ver isso, sua filha cheia de catéter, foi a cena depois da cranioplastia, quando colocaram a prótese de crânio. E, quer dizer, nós já estávamos internadas há 3 meses e meio, quase 4 meses, e aí levaram minha filha para a sala de cirurgia de novo, e de novo foi um trabalho muito grande para restaurar o que, bom, tudo. E quando ela voltou, cheia de tubo, cheia de tudo, nós passamos daquilo a, esta foto no meio é a Júlia fazendo uma sutura no internato. Então é ela que está ali de máscara, óculos, e conseguindo suturar com a mão esquerda. Hoje ela faz tudo com a mão esquerda, ela era destra antes, mas ela está ali, foi durante o internato. E na outra foto é na sala São Paulo, a Júlia foi a oradora da turma para fazer uma homenagem aos pacientes. Fui com a Ana Túbero, quase morrendo de chorar. O nosso vídeo nem deu para aproveitar, tanto que a gente chorou. Mas ela fez a afásica Júlia, a avesista Júlia, foi convidada a fazer o discurso de encerramento. E ela impôs respeito. Ela começou dizendo, eu tenho afasia, vou falar, e vou falar no meu tempo. E a sala São Paulo ficou quieta, com 1000 e tantas pessoas, para que ela falasse. Onde ela pôde dizer também da importância do médico tratar o seu paciente com dignidade. Que o paciente, na verdade, é quem dá dignidade ao médico. Hoje, quando o doutor Eli falou aqui, e os demais médicos também, mas como eu já conhecia mais o doutor Eli de antes, quando ele falou dessa empatia, e mesmo o doutor Alexandre, avesista, isso é uma coisa que tem que ter nesse tratar, não só em tratar com todo respeito o avesista, que não é café com leite, como tratar com todo respeito aquele pai, aquela mãe, aquele familiar que está ali precisando de uma esperança ou precisando de uma informação a mais. E hoje é isso. Aqui nós duas, essa é minha filha, ela evita mostrar o lado direito, porque ela fala, se eu tenho o esquerdo que é mais bonitinho, por que eu vou mostrar o meu direito que está com a mão fechadinha, mais torta? Então, tá ali minha filha. Na outra foto eu tive câncer há 4, 5 anos e nós fomos, na sequência ela falou, mãe, vamos para um lugar gostoso, só nós duas, eu vou cuidar de você. E fomos, depois que eu fiz uma radioda e tudo mais,
fomos para um lugar e ela cuidou de mim. Porque é isso. O AVCista também cuida da gente. Não é só a gente que cuida dele, né? Então, eu acho que quanto mais familiaridade a gente tiver e quanto mais a gente conseguir regular as nossas expectativas com relação a quem teve o AVC, melhor para todos, para eles e para a gente. E sim, quem cuida precisa de colo, no mínimo. Dá colo de vez em quando. Se você é um amigo de alguém, se você é um médico de alguém, se você dê colo, porque a gente precisa disso. Ou ser pelo menos ouvida. Às vezes a gente só quer contar que tá triste, porque eu cansei de falar para alguém: meu Deus, tá difícil, tá triste. Porque não tem romantismo em ter AVC, não tem, gente. Mas de chegar e falar: ai, tá difícil, tá triste. E eu escutei: preferia que ela tivesse morrido? Ela podia ter morrido. Erga a mão pro céu e agradece a Deus. Lógico que eu agradeço. Se eu não tivesse fé, ela não estava aqui. Eu agradeço, mas é difícil mesmo agradecendo. Então é isso. Tá aqui, poder falar disso é uma bênção, é um cuidado, é um colo que a gente ganha. Muito obrigada.